infinito escuro do espaço, onde a luz do Sol nunca alcança, e o silêncio se arrasta por bilhões de anos, uma história que está prestes a ser contada já começou sem que nós soubéssemos. Uma história sobre duas das mais antigas e resistentes máquinas da humanidade, que estão viajando para os confins do cosmos. Essas máquinas são as Voyager 1 e Voyager 2, que foram enviadas para explorar o desconhecido, além dos limites do sistema solar. Elas estão há décadas em uma jornada que parece não ter fim, enviando sinais, mesmo com seus sistemas antigos e desgastados, de volta à Terra. Mas recentemente, esses sinais, que antes eram simples e regulares, começaram a mostrar algo inesperado, algo estranho. Em um espaço tão vasto e silencioso, um fenômeno inexplicável começou a se revelar. Não se tratava de interferência comum. Algo, ou talvez alguém, estava lá fora, desafiando as leis da física e alterando a compreensão que temos do universo. Mas quem ou o que poderia ser? O começo do mistério. Foi Voyager 1, a mais distante das duas, que primeiro captou sinais anômalos. No começo parecia ser apenas uma irregularidade passageira, um ruído no espaço profundo, algo que poderia ser facilmente ignorado. No entanto, um pequeno detalhe chamou a atenção de um dos cientistas da missão. O padrão da anomalia não se encaixava com nada conhecido. Ao invés de ser algo aleatório ou caótico, o sinal parecia ter uma estrutura. Era como se ele estivesse se movendo, mas não de forma errática. Ele curvava, acelerava, se estabilizava, como se tivesse um propósito. Quando o time de cientistas, incluindo a doutora Elisa Carna, começou a investigar a fundo, a surpresa foi maior. Os sensores de plasma de Voyager 1 confirmaram algo ainda mais estranho. O objeto que estava emitindo esse sinal não estava se movendo aleatoriamente. Ele estava mudando de trajetória de maneira deliberada, como se fosse guiado por uma força desconhecida. Isso não era normal. Nada no espaço se comportava assim. O primeiro instinto da equipe foi tentar encontrar uma explicação natural. Seria uma cometa? Um asteroide? Mas a trajetória do objeto não fazia sentido para nenhuma dessas explicações. Nada disso parecia se encaixar. E assim, um simples sinal, um pequeno pico em meio a uma montanha de dados, se transformou em um mistério que poderia mudar tudo o que sabemos sobre o cosmos. A confirmação surpreendente de Voyager 2. Enquanto a equipe ainda tentava digerir o que estava acontecendo, uma reviravolta aconteceu. Voyager 2, viajando para o lado oposto do sistema solar e a milhões de milhas de distância de Voyager 1, captou exatamente o mesmo sinal. A coincidência foi chocante. Duas sondas, operando em trajetórias completamente diferentes e em pontos distantes do cosmos, tinham registrado o mesmo fenômeno. Nesse momento, qualquer dúvida sobre a natureza do sinal foi dissipado. Algo estava acontecendo lá fora. A NASA então escalou a situação, elevando o nível de alerta. O que parecia ser um fenômeno isolado e inexplicável se tornou um evento global de proporções cósmicas. O que era isso? E o mais importante, quem estava por trás disso? A teoria das sondas organizadas. As investigações continuaram. Não era apenas um objeto movendo-se de forma estranha. De fato, mais dados começaram a chegar. E então veio uma revelação ainda mais surpreendente. Não havia apenas um, mas 305 objetos, todos se movendo com uma precisão perfeita. Eles estavam formando uma espécie de padrão no espaço, como se estivessem conectados de alguma forma. Eles não se separavam, como seria esperado, com pequenas variações naturais. Eles estavam juntos, se movendo em um padrão coordenado. E o que mais surpreendeu a equipe foi o fato de que não havia sinais de aquecimento, decadência ou qualquer movimento errático. Esses objetos, que se moviam de maneira quase hipnotizante, eram como uma escola de peixes ou uma revoada de pássaros. Mas em vez de criaturas orgânicas, eram entidades metálicas, silenciosas e que flutuavam pelo espaço profundo com uma graça e precisão desconcertantes. Os cientistas começaram a se perguntar: o que era isso? Era uma formação natural ou havia algo mais por trás disso?
Eles estavam sendo controlados por algo ou alguém de fora. Os sinais de plasma que Voyager estava recebendo começaram a indicar que não era apenas um movimento. Era uma forma de comunicação. Cada pulso de plasma parecia se alinhar em intervalos exatos, sugerindo que esses objetos estavam trocando informações entre si. Não eram apenas objetos que estavam se movendo de maneira sincronizada. Estavam trocando dados, como se estivessem compartilhando algo entre si. Isso era algo que nunca havia sido visto antes. Tecnologia avançada, além de nossa compreensão. E então, a descoberta mais impressionante. Esses objetos estavam se movendo a uma velocidade que parecia impossível. Nenhuma tecnologia humana conhecida poderia permitir isso. E o mais estranho era que eles não pareciam estar usando nenhum tipo de propulsão convencional. Não havia sinais de combustível sendo queimado, nem qualquer outra forma tradicional de propulsão. Em vez disso, esses objetos pareciam estar manipulando o próprio tecido do espaço-tempo, distorcendo-o de maneiras que desafiavam as leis da física que entendemos. Alguns objetos estavam se movendo mais rápido do que a velocidade de escape do nosso próprio sistema solar, o que significava que eles estavam viajando muito além da capacidade de qualquer sistema de propulsão que a humanidade já concebeu. Os cientistas começaram a especular. O que estava acontecendo aqui? Seriam esses objetos sondas de uma civilização avançada, tão distante de nós que sua tecnologia era incompreensível? Ou seriam algo completamente diferente, algo que ainda não conseguíamos entender? Sinais e respostas na Terra. Enquanto os cientistas da NASA e da ESA investigavam esses fenômenos, algo peculiar começou a acontecer na Terra. Operadores de rádio amadores começaram a relatar sinais estranhos em todo o mundo. Sinais que coincidiam com os horários em que as anomalias foram registradas pelas sondas. Alguns desses sinais eram tão precisos que não podiam ser ignorados. Mas o que significava isso? As interferências não eram comuns. Não eram apenas ruídos espaciais ou radiação cósmica. Esses sinais tinham um padrão, uma estrutura que se alinhava de maneira precisa com o que estava sendo detectado por Voyager 1 e Voyager 2. E o mais inquietante, eles pareciam estar vindo da direção do espaço profundo, de onde as sondas estavam transmitindo suas anomalias. A grande revelação. A NASA, preocupada com a crescente quantidade de dados, decidiu formar uma força-tarefa para investigar essas anomalias. Eles começaram a revisar décadas de dados de missões anteriores em busca de algo semelhante. Mas não encontraram nada, nenhum outro sinal, nenhuma outra formação. Isso só aumentava o mistério. Como poderia ser que nenhum outro sinal desse tipo fosse registrado antes? E então, uma teoria começou a se formar. Talvez esses objetos sempre estivessem lá, esperando algo. Talvez esses sinais fossem uma espécie de resposta, uma reação a algo que estava prestes a acontecer. Mas o quê? E por que agora? Por que apenas agora? Enquanto os cientistas tentavam desvendar esse enigma, uma nova questão surgiu. Será que esses objetos estavam tentando se comunicar conosco? Ou será que simplesmente estavam nos observando, esperando que chegássemos ao ponto em que pudéssemos entender o que estava acontecendo? A encruzilhada da humanidade. As perguntas começaram a se acumular. Quem estava por trás desses sinais? O que eles queriam? E mais importante, por que agora? Com cada novo dado, as respostas ficavam mais distantes, mas a compreensão do que estava acontecendo parecia se aproximar. Um enigma estava sendo desvendado bem diante dos nossos olhos. E as consequências para a humanidade seriam monumentais. Será que estamos preparados para entender o que está acontecendo no espaço profundo? Ou será que, de alguma forma, fomos escolhidos para testemunhar uma grande revelação, algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre o universo? Porque talvez, no fim das contas, não seja apenas sobre o que encontramos lá fora. Talvez seja sobre o que eles querem que saibamos. E, se é isso que está acontecendo, então a verdadeira pergunta não é o que eles querem, mas o que vamos fazer com o que descobrimos. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os mistérios do cosmos, inscreva-se no Universo Desvendado
e ativa o sininho para não perder nenhuma descoberta incrível. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e nos conte nos comentários o que mais você quer ver por aqui. Até a próxima, exploradores do universo.